Tá gravando? Então foi. Escrever é alumiar, é acender todas as luzes que estavam apagadas no peito de quem lê, ao provocar perguntas, sugerir caminhos não óbvios para as ideias e dizer nas entrelinhas: cada palavra tua é uma estrela. Olá, eu sou Henrique Sommer e você está ouvindo Solo Talks, o podcast da Solo. E a gente começou com uma abertura diferente hoje, a gente ouviu uma citação da Cris Lisboa pela voz da própria Cris Lisboa, de um trecho que está presente no Desmanual da Escrita, um dos materiais que são distribuídos pela sua escola de escrita criativa, a Go Writers. Uma escola itinerante de escrita criativa, agora não tão itinerante, mas muito conectada, e que está espalhando o poder das palavras por todos os cantos do mundo. A Cris Lisboa é escritora e jornalista, e ela veio aqui falar sobre escrita, criatividade e sobre como escrever é permitir, e sobre como escrever é diálogo, algo que a gente está precisando bastante nesse momento. Tá um episódio bem bonito, a gente teve uma conversa muito boa e espero que vocês gostem. Lembrando que o Solo Talks é uma realização do Estúdio Solo, uma produtora de vídeos que está abrindo as suas portas para falar sobre o mercado audiovisual e o mercado da comunicação. Então, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook por Estúdio Solo e também acessando o nosso site em www.solo.vc. Também a gente quer saber o que você está achando do nosso programa e dos nossos conteúdos, então não deixe de entrar em contato com a gente em contato@solo.vc. Além disso, siga esse programa nos demais agregadores de podcast e também um pedido especial que nos ajuda bastante. Avalie e comente o Solo Talks no iTunes. Lembrando que esse episódio foi gravado em isolamento social, então isso pode comprometer um pouco a qualidade do áudio da conversa. Passados os recados, então, bora pro episódio! Eu sou a Cris Lisboa, sou escritora, trabalho como jornalista, tenho uma escola chamada Go Writers, que é uma escola para quem quer ter olhos de palavras, uma escola sobre processos de criação em escrita. Eu pesquiso comunicação e linguagem e sou completamente apaixonada por palavra, porque eu acredito muito na escrita como um processo de cura. Sobretudo de cura emocional, assim, a escrita te leva a pensar o que tu sente, diferenciar o que é emoção, o que é sentimento e acrescentar camadas de complexidade no entendimento sobre o mundo. E isso te ajuda nas relações com as outras pessoas e contigo. Então tá, Cris, vamos começar na pauta e depois a gente vai viajando aqui, vamos lá. Todo mundo pode escrever? Qualquer pessoa que é alfabetizada, a partir do momento que ela é alfabetizada, ela já escreve. Acontece que o nosso sistema educacional, ele não é feito para imaginar, sonhar, entender a capacidade criativa como parte integrante de uma vida plena mesmo. Então, parece que para ser uma boa profissional, para ser um bom profissional, às vezes a impressão que dá é que tu não precisa ser criativa, que tu precisa estar ali reproduzindo um comportamento. A gente vem de um sistema educacional que dificilmente premia a capacidade criativa. E isso faz com que as pessoas comecem a achar que elas não escrevem, assim como faz com que as pessoas achem que elas não desenham, por exemplo. Só que tem algumas pessoas que desafiam isso, que continuam desenhando, que continuam escrevendo. E aí, com a prática, tu vai entendendo outros caminhos e uma série de coisas. Uma pergunta que eu queria te fazer, o que é ser criativo, né? Uma pessoa criativa é alguém que consegue olhar o mundo como se ele estivesse cintilando. Então, eu não acho que só as pessoas sejam criativas. Os bichos são criativos, as plantas são criativas. Estar vivo é estar existindo em criatividade. Ela não é um dom divino, ela não é uma coisa que só algumas pessoas têm. A criatividade é uma capacidade de seres vivos. Não é um dom e não é também uma capacidade artística. A gente sempre puxa para esse lado das artes, né? A gente fala de criatividade, a gente traz para esse lado
artístico, música, pintar, escrever. Que isso nos foi ensinado, né? Tipo, vamos exercitar a criatividade. Daí a gente ganha uma folha pra desenhar, pra pintar. Não, e aí no colégio, assim, tu só podia ser uma pessoa criativa na aula de educação artística. A gente consegue utilizar capacidades criativas e dons criativos em todas as áreas da nossa vida. Agora, nesse momento absurdo, brinca o momento que é sem literatura, uma pandemia mundial. E aí, assim, como as pessoas estão demonstrando sua criatividade agora? Seja porque faz um vídeo ensinando a fazer máscara, que eu faço aqui para reaproveitar talo, a maneira que eu estou fazendo para essas crianças não enlouquecerem. As pessoas estão necessariamente dependendo da sua criatividade. E assim, Cris, o que a gente pode fazer assim para exercitar essa criatividade nesse momento, né? Eu acho que a primeira coisa é identificar quais são as nossas zonas de conforto. Eu só consigo ter ideias em silêncio, não me desafia não falar em público, ou não me expor, ou enfim, identificar quais são as nossas zonas de conforto. Essa é a coisa mais simples do mundo para fazer e sair dela. Não me desafia estar fazendo isso, por que eu continue fazendo isso? Eu falo muito sobre isso na escrita, assim, escrever é um exercício. Como todo exercício, precisa de constância, precisa de suor, precisa de concentração. A capacidade criativa é a mesma coisa. Tu precisa identificar quais são os pontos que te mantêm na inércia e modificar eles. Então, assim, se tu quer ser uma pessoa mais criativa, tudo bem, então vamos começar agora. Tu vai fazer um café da manhã, faz de outro jeito. O teu trabalho tá um tédio porque tu sente falta da interação das pessoas, deixa o Zoom aberto o dia inteiro e fica puxando papo. Faz uma reunião usando uma máscara de carnaval, não sei. Faz alguma coisa com racionalidade, decide fazer algo que tu não costumava fazer. Isso vai fazer com que a tua capacidade criativa comece a ter permissão. Criar é permitir o livre trânsito entre o consciente e o inconsciente. E a gente consegue, e quando a gente racionalmente a gente decide fazer isso, é possível, assim. Essa coisa de que 8 passos para ser uma pessoa mais criativa. Os manuais. Eu brinco muito que que às vezes a pessoa fala, tá, como é que eu faço? Do jeito que tu quiser. Mas tu quer que eu faça um poema? Tu quer que eu faça uma crônica? Quero que tu faça o que tu quiser. Essa liberdade é muito assustadora. Nossa. A gente se condicionou a obedecer e a existir sem autonomia afetiva criativa, que só existir a partir do momento em que está sendo aplaudida. Então, se tu tá sendo aplaudida, tu faz. E aí tu coloca a tua capacidade criativa na mão das outras pessoas. É muito assustador tu chegar num roteiro, um papel e branco, e tu tem que criar. E no meu caso, que eu trabalho com som, com sound design, tu tem aquela timeline vazia e tu... Por onde eu começo, né? E daí é o negócio de instigar o fazer diferente, né? É uma realização pessoal, muitas vezes. Não consigo mais fazer como eu estava fazendo antes. Eu tenho que ir para um outro lado. Senão a gente enferruja. E também é uma decisão. É uma decisão. Porque senão é assim, muito fácil dizer como faz, de que maneira tu quer. Tu precisa seguir. Tem uma frase do Indiana Jones que eu amo, que ele fala: o X nunca marca o lugar. Tu pega um mapa e no mapa diz que o tesouro tá ali onde tá o X. É mentira, gente. Ele deve ter cobra. Ele é uma armadilha. Foge daquilo ali. Foge. É uma cilada, Bina. Indiana Jones, vamos à cultura pop brasileira. Não, e essa coisa de que assim, mas faz desse jeito. E aí eu falo, mas por que tu tem que te mandar? Por que tu tem que me obedecer? Falo muito isso, muitas vezes na escola, que voa. E uma hora tu te encontra nesse voo, né? Tu encontra... E uma hora tu percebe, esse é meu caminho, esse não é meu caminho. Gostei do que eu tô fazendo, não gostei do que eu tô fazendo. Um dia uma aluna minha, uma escriba, falou assim, ela falou que o maior medo da vida dela era não ser lida. Eu falei, nossa, eu te entendo muito, muito, assim. Como é que funciona? Tu publica, tu tem um Medium, tu tem um Instagram. Como é que tu faz? Como é que tu lida com isso, né? Ela disse que ela não publicava em lugar nenhum. Eu falei, entendi. Então eu vou te dar um toque, assim. O maior medo da tua vida já aconteceu, ninguém te lê. Você se tornou realidade pelo teu medo. Ela falou, eu vou ter que levar isso na minha terapia. Aí eu falei, desculpa. Mas realmente é algo pra se pensar. Aí ela falou, não, tá. Porque assim... é muita preocupação em como vai ser vista, não dela, eu tô falando disso no geral. No geral. E pouca ocupação com fazer. Sim.
Tá sempre preocupado com como vai bater na outra pessoa, né? Esse teu voo, mas não se permite nem sair do chão, né? É porque existe uma coisa também de um comparativo, não com a jornada, mas um comparativo com o ponto de chegada. Exato. Às vezes a gente se compara com a nossa referência, quando a nossa referência se tornou a nossa referência, e não com a nossa referência no começo, na carreira, quando ela começou. Então, assim, são comparativos muito cruéis. Sim, tu só tá vendo highlights, né? Tu só tá vendo Exato. Os melhores momentos da vida daquela pessoa. Assim, a pessoa tá lá, ganhou um prêmio, fez um TED, que ótimo. Mas assim, quantas horas por dia ela trabalha? Isso foi o Tom Zé, há muitos anos. Eu entrevistei o Tom Zé, o músico. Uhum, e aí eu tenho sim. um monte de amigo que trabalha com música. E aí ficou todo mundo falando, gente, perguntou pro Tom Zé como é que ele faz tanta coisa. Uhum. Eu perguntei pra ele e ele disse, todo mundo me pergunta isso. Aí eu, putz, já fiz uma pergunta errada. Aí eu ri, ele riu, ele disse, é que ninguém nunca... Eu só tô te falando isso porque ninguém nunca me perguntou quantas horas por dia eu trabalho. Exato. Então eu tô sentada aqui contigo agora e aí e eu tô trabalhando. E eu tô pensando, porque eu tenho que fazer, tô fazendo não sei o que, e é isso, assim, quantas horas por dia tu trabalha, quantas horas por dia tu escreve, se tu quer escrever melhor, quantas horas por dia tu te dedica a ter novas ideias, caso tu queira ter novas ideias. E assim, eu queria também trazer um ponto pra ti, assim, o que tu quer dizer quando tu fala sobre a comunicação feita para humanos, a humanidade das palavras? Sempre que alguém vem me perguntar assim, o que eu preciso fazer para melhorar minha comunicação, para conversar com outras pessoas, assim, fazer minha marca ficar mais próxima, etc. A primeira coisa que eu falo é deixa de ser interface e começa a ser gente. Porque tem uma pessoa que está produzindo um conteúdo para outra pessoa. Uhum. Tem uma outra pessoa, é uma gangorra. Uhum. Se a outra pessoa não estiver se divertindo, tu também não tá. Então, se tu tá te divertindo sozinho, não funciona. Então, quando eu falo no resgate da humanidade das palavras, é lembrar que quem vai ler é uma pessoa. Uhum. Será que eu tô conversando com uma pessoa? Eu tô conversando com, hipoteticamente, um ser híbrido que eu não sei quem é, que eu nunca me interessei em saber. Então, assim, às vezes eu vejo gente dizendo que faz uns conteúdos tão bons e que aí ninguém gosta. Eu falei, tu já parou pra pensar que pode ser ruim? Que pode ser ruim, entendeu? Pode ser ruim e não tem problema, não é pra ter um surto, assim. Pode ser ruim, pode ser que tu não esteja falando com aquelas pessoas. Tu tem que parar de turvar a água pra fingir profundidade. Uhum. Tem um poema da Adélia Prado que eu amo, que ela fala de vez em quando. Deus me tira a poesia. Eu olho a pedra e vejo a pedra mesmo. Uhum. E às vezes é isso, a gente só tem que comunicar uma informação. Por que tu tá turvando a água? Por que tu tá enchendo de adjetivo? Por que tu tá te autoelogiando? Produzir conteúdo não é fazer monólogos. Uhum. Então tem a Noemi Jaffe, que é uma escritora que eu adoro, e eu não sei se é Noemi Jaffe ou Jafé. Eu nunca sei dizer o nome dela direito, mas ela é maravilhosa. Ela tem um texto que ela fala, você diz, tenho dormido muito mal. E a pessoa responde, eu não, eu deito e durmo na hora. Você diz, vou pra Paris. E a pessoa fala, sabe que eu nunca fui pra lá? E aí ela começa a falar sobre como ouvir é uma troca. E quando eu falo no resgate da humanidade das palavras, é sobre isso, é sobre entender que diálogo é troca. Uhum. Então, assim, se tu chegar pra mim e disser, olha, eu tô com muita dor de cabeça, eu te disser, eu não, nossa, eu tô ótima, ou a minha dor de cabeça é horrível, nossa, eu posso simplesmente olhar pra te dizer, faz tempo que tu sente, tu tá bem, tu precisa de algum remédio? Existe essa troca, não é a pessoa fala e aí tu fala de ti, e aí a pessoa fala e tu volta a falar de ti, e chega um momento em que ninguém mais fala, né? Uhum. Ailton Krenak, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos nessa humanidade. Nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo, somos parte do todo. Isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser, além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com as outras companhias que fazem essa viagem cósmica com a gente. Eu acho que até tu tá entrando numa coisa que eu quero conversar contigo, que é a comunicação positiva, né? Esse negócio de a gente se colocar no lugar do ouvinte, né? Ou da outra pessoa que a gente tá comunicando, né? Eu acho que tu traz bastante da comunicação positiva, assim, no que tu fala, que a gente pode também chamar de comunicação não violenta também, né? Eu dentro da escola eu chamo de comunicação positiva,
porque eu não sou especialista em comunicação não violenta. Então eu não me sinto apta para me dar esse título, assim. Sim. Eu falo muito sobre empatia, mas no sentido real da empatia, porque existe um consenso geral de que empatia é tratar outra pessoa como tu gostaria de ser tratada. Só que isso é egoísmo, né? Tem que tratar outra pessoa como ela gostaria de ser tratada. E é pouquíssimo provável que tu consiga te colocar no lugar da outra pessoa. Pouquíssimo provável. O que tu consegue é te aproximar e perguntar para essa pessoa o que tu pode fazer por ela. Sim. Mas sentir o que aquela pessoa sente, tu pode te esforçar muito, mas não é exatamente, tu não vai necessariamente entender. Tu pode fazer um esforço para te aproximar o máximo possível. Nesse esforço para se aproximar o máximo possível, reside a comunicação positiva. Quando uma pessoa termina de ler um texto teu, ela não pode se sentir mais burra. Ela precisa se sentir autoconsciente e autoconfiante. E isso não significa que tu tá escrevendo errado ou que tu não tá usando a tua inteligência. Se todos os teus diplomas e as tuas pós-graduações na vida só servirem para te falar algo que outra pessoa não entenda, não serve para nada. Isso me lembrou um livro que eu li, nossa, muito tempo atrás, e quando eu li essa frase tua que tu falou, que é turvar a água para parecer profunda, que eu achei incrível, eu me lembrei na hora daquele A Arte de Escrever do Schopenhauer, que ele fala sobre essa coisa da erudição, e ele falava sobre os contemporâneos dele ali, e o jeito que eles gostavam de encher as linhas e um discurso vazio e que não comunicava, né? Que é a essência que ele falava. Tava falando sozinho, ou tava falando só com os teus pares. Que troca existe, sabe? Não é diálogo. Aí é monólogo, e eu acredito que não cabe mais monólogo no mundo. E Cris, como é que a gente consegue trazer isso, essa empatia, para as empresas que estão querendo comunicar, né? Por exemplo, uma produtora de vídeos que nem a gente, ou uma agência de publicidade, como é que a gente consegue criar essa empatia com o público, ou nem que seja também, porque muitas vezes as empresas elas comunicam entre elas, né? Uma relação de empresa para empresa. E daí eu imagino que também tem que ter aquela... olhar como não é uma empresa, tem uma pessoa atrás daquela empresa também. E daí Exato. É uma empresa feita de pessoas, são as pessoas que fazem essa empresa. A primeira coisa é tu lembrar disso. Lembrar que é uma outra pessoa e que tu tá ali conversando com ela. E aí tem uma coisa também que às vezes a gente esquece, que, por exemplo, esse podcast que a gente tá gravando é pra quê? É pra gerar inspiração. E pra quem que ele vai ser enviado? Ele vai ser enviado pro nosso público, né? Pros nossos ouvintes e também pros nossos clientes, né? Que também são... Então, vocês já estão criando uma comunicação. Vocês perceberam que os clientes de vocês gostam de conversar sobre processos criativos, por exemplo. Então tá, como é que eles gostam de conversar sobre processo criativo? Poxa, eu também. Então eu vou criar um conteúdo que eu vou gostar de fazer e vai ser bem recebido, porque é algo que essa pessoa quer escutar. E essa pessoa vai conversar comigo, e aí nós já temos um diálogo. É olhar para outra pessoa antes de olhar para o teu umbigo. Olhar para qual é a necessidade do meu público, o que meu público quer saber. Isso não significa estar a serviço do teu público, só fazer o que teu público virar um escravo, um escravo, virar uma pessoa lá que, nossa, tá aqui viciada em aplauso e tal. Não é sobre isso que estamos falando. O que eu tô falando é entender que também não adianta tu conversar no vazio. Tu tá criando um canal de comunicação, isso precisa ser recíproco. Essa pessoa precisa olhar no teu olho e dizer, nossa, que interessante, vamos conversar sobre isso. Então pode ser que esse podcast vire um assunto com uma empresa X, pode ser que um outro vire uma conversa com uma outra empresa que também estava pensando sobre isso, e então vocês criam um diálogo. O resgate da humanidade das palavras é lembrar que comunicação é diálogo, e que a outra pessoa importa tanto quanto tu. Sim. Parece que tem uma necessidade de se criar conteúdo a todo custo, e também não adianta ficar repetindo também fórmula, né? Eu lembro que uma vez me chamaram para numa agência, era uma entrevista, enfim, para ser diretora de criação e tal. Aí a pessoa passou e falou assim, e aqui tem a nossa sala com puffs para dormir, com guitarra, e a máquina de salgadinhos, tu pode pegar o salgadinho a hora que tu quiser. Eu falei, que ótimo, mas assim, não faz nenhuma questão de ganhar salgadinho. Eu quero ter liberdade para criar. Tem nessa sala aqui? Assim, eu não me importo essa sala também, realmente acho fofo e tal, mas não importa ter liberdade para criar,
respeito à individualidade das pessoas e lembrar que quem fica o tempo inteiro dentro da agência não trabalha para pessoas, trabalha só para quem está aqui dentro. Então a gente está num consumo interno. E aí a gente ficou nessa questão assim, não adianta a gente assim, estou dando, que legal, estou dando salgadinho. Aí a pessoa trabalha todo dia até 1h, não vê gente, não sabe para quem ela está vendendo, porque enfim, a publicidade vende coisas, claro. Não sabe para quem está vendendo, tá sempre ali. Pedir pizza às 3h, eu quero pedir na minha casa com meu namorado, pedir no trabalho, tá louco. não acho o valor. Talvez tenha sido nos anos 90, mas assim, a gente tá em 2020, o mundo não sabe, o mundo não vai, mas já não era o mesmo, imagina a partir de agora. Se for pensar agora, essa época de pandemia, né, a gente vê que tá muita gente produzindo muita coisa, como é que a gente faz um conteúdo ser relevante no meio dessa avalanche? Primeira coisa é não fingir que nada está acontecendo, tem alguma coisa acontecendo. Sim, tem que olhar o problema. Muita gente está usando essa palavra, né, repensar, ressignificar as palavras, pensar, ressignificar. Para o conteúdo é exatamente esse momento, porque é o momento em que repensar o conteúdo talvez seja importante também para repensar o produto, né? Sim. Porque assim, claro que tu não é uma entidade oficial que vai divulgar protocolo de combate, tu vai falar o que tu tá fazendo. Tu vai fazer a tua parte, né? No que tu consegue, né? Isso, tu vai falar quais são as tuas, o que tu tá fazendo também pelo teu entorno, né? Sim. O que tu tá fazendo pelas pessoas ao teu redor. As pessoas estão tendo acesso a milhões de informações novas e etc. o tempo inteiro. Como é que tu conversa diretamente com elas? Tem um termo que eu tenho repetido muito isso, assim, a gente vai entrar na era da preservação emocional. A preservação emocional não tem nada a ver com eu não leio notícias, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o número de mortes, é o contrário. Tu tem acesso à informação e tu consegue entender o quão duro isso é e o que tu faz a partir disso. E tu tá te preservando emocionalmente, mas isso não significa que tu passa o dia inteiro com o jornal ligado, falando e lendo notícias. Tu tem um momento específico, tu encontra alguns veículos que não sejam veículos fake news, tu te informa a partir dali, e aí tu pensa o que tu vai fazer com as tuas coisas. Sim. Produzir um conteúdo que seja preservar as pessoas emocionalmente não significa que tu não tá falando do teu produto e etc. É uma comunicação, não é simples, não é rasa, pelo contrário, ela é cheia de camadas de profundidade. Sim. E de responsabilidade, né? Eu falo muito sobre o resgate da humanidade das palavras, porque eu acredito que é isso que vai nos ajudar a refazer essa sociedade que, de uma certa forma, está se desfazendo agora. Mas assim, Cris, tu acha que isso é uma tendência de agora ou já vinha de antes? Essa questão, assim, desse contato mais humano, assim? Já vinha. Eu falo disso há 3, 4 anos. Eu falo sobre o resgate da humanidade das palavras há uns 3, 4 anos, pelo menos. Ela só ficou agora mais... Ela solidificou agora. Porque aí a gente está ao lado da preservação emocional. Então, agora ela solidificou. Eu preciso lembrar do que o Mujica ensinou, que é ter tempo para cultivar os meus afetos. Eu preciso entender que as bases nas quais a sociedade estava apoiada não eram estáveis. O futuro não é mais como era antigamente, exatamente isso. Sim. O futuro não é mais como era antigamente. Então tá. Então como é que eu converso com as pessoas agora? Quando as pessoas falam essa coisa de que vamos nos adaptar, me dá uma raiva. Como assim se adaptar? A gente não sabe como o mundo vai ser, tu não consegue te adaptar a algo que tu não tem Não tem precedentes, né? Exato, não tem precedentes, mas assim, a gente tem um precedente, por exemplo, da peste, a gente tem um precedente da gripe espanhola. Sim. Mas assim, e de agora, o que a gente faz dentro dessa sociedade? Uma sociedade com acesso à internet, um monte de tecnologia, com entrega e etc. E agora as pessoas não podem sair de casa. E então, como vai ser a comunicação? A gente precisa ver. A gente não tem que se adaptar a nada. A gente tem que recomeçar. Há muito tempo o mundo está sem certezas, sem certezas definitivas, sem verdades absolutas. Pelo menos as pessoas que estão vivendo de uma forma criativa, que elas não estão só reproduzindo uma sociedade ou uma... Tem aquele texto do Krenak, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é um livro que agora, acho que, se eu não me engano, a Companhia das Letras disponibilizou o PDF e etc. E é um livro absolutamente urgente mesmo. Era um livro que eu já estava usando em aula há alguns meses e agora ele se tornou quase que uma referência de como a gente passa por isso. E aí tem um trecho
Ele fala, por que nos causa sensação, nos causa medo, alguma coisa, a gente está caindo. A gente precisa utilizar nossa capacidade crítica e criativa para criar paraquedas coloridos. Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair. Então por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como cosmos, onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Tem que ser quase de cor esse trecho, porque faz tanto sentido. Sim, tem falado tanto sobre ele em aula. Então, essa coisa de que, o chão, tá todo sem chão, gente. Eu não sei o que o povo acha que tem chão. Né? Isso tá tão até literal. Já estamos sem chão, as pessoas estão todas sem chão. Uhum. O que a gente entendia como verdade, como comunicação, como até com uma certa soberba, não existe mais. Uhum. Então, assim, agora é pegar o teu paraquedas e tentar descer da maneira mais bonita possível. Cris, te agradecer muito, tá? Quando a gente tava pensando nas pautas, o teu nome foi o primeiro a aparecer, né? Já tinha visto teus materiais, já tinha visto um TED teu e gostei bastante de ler algumas coisas tuas, o jeito que tu escreve sobre escrita, um jeito apaixonado, assim, que... Não, tem que ser com a Cris, tomara que ela aceite, e tu aceitou de primeira, assim, fiquei bem feliz. Que bom, eu adorei o convite. Eu acho que escrever e entender que a gente está criando esse mundo novo aí é um ótimo para ajudar nessa travessia. Eu acho legal, assim, que nem tu falou, né, como um processo de cura, né, a escrita, né? Porque quando a gente escreve, a gente está sem máscaras sociais, né? Uhum. E aí a gente está permitindo um livre trânsito entre consciente e inconsciente. Uhum. Então a gente está tendo, é como se a gente tivesse acesso a mais partes do nosso saber, enfim. Eu tô vendo que tuas aulas devem ser uma sessão de terapia gigantesca, né, Cris? Siga a Cris Lisboa no Instagram em @acrislis ou procurando por Cris Lisboa que tu encontra. Também siga a Escola da Cris, a GoWriters, em @GoWriters. Também acesse o site da escola em www.gowriters.com.br. Esse episódio teve apresentação e edição feitas por mim, Henrique Sommer, a pauta é minha e do Guilherme Horn e a arte de capa é do Felipe Müller. Para críticas e sugestões, nos escreva em contato@solo.vc. Solo Talks pede para todos ficarem em casa. Até a próxima!